eu vi que você está interessado em contrato de manutenção preventiva, não sei se você sabe trabalhar com contrato, se você já tem contrato, mas o que eu quero te mostrar aqui é que você tem possibilidade de fechar contrato de manutenção todos os dias. Né? Todos os dias você tem oportunidades. Muitas vezes a gente pensa que oportunidade de contrato é só aquela quando o cliente liga. Né? O cliente entra em contato com a gente e fala assim, olha, vocês fazem contrato, vocês fazem PMOC, e aí você vai lá, vai fazer a visita no seu cliente, aí depois vai mandar a proposta, e aí vai ficar ali negociando até fechar. Né? Muitas vezes, né, o cliente nem satisfação aqui dá, né? Nem satisfação aqui dá, você não sabe se fechou ou não fechou, o cliente simplesmente não atende você mais. Essa aqui é uma possibilidade real, tá? Quando o cliente liga pedindo um contrato, né, ele perguntando se você faz contrato, é um cliente que já faz contrato de manutenção preventiva. Muitas vezes ele está pedindo contrato, né, ele está fazendo essa cotação, né, vamos dizer assim, porque ele está sendo mal atendido pelo prestador de serviço dele atual. Então, se você souber atender esse cliente, fazer uma boa proposta, uma boa apresentação, mostrar que a sua empresa é diferenciada, você fecha esse contrato de manutenção preventiva. Muitas vezes um contrato de manutenção com pagamento mensal, muitas vezes um contrato que você tem que fazer ali o PMOC, emitir o PMOC. Mas o que eu quero falar com você não é desse tipo de contrato, tá? Eu quero falar com você dos contratos do dia a dia, dos clientes que você pode fidelizar durante o seu dia a dia e você ainda não se deu conta disso, tá? Você muitas vezes vai lá, faz a instalação, faz a preventiva no cliente ou faz uma corretiva, deixa o seu cartãozinho, vira as costas e vai embora. E nunca mais você vai ter qualquer tipo de relacionamento com aquele cliente. Nunca mais aquele cliente vai entrar em contato com você. Quando ele tiver um problema novamente, ou quando ele precisar do serviço novamente, ele vai procurar no Google, vai achar uma outra empresa, vai ligar. Ele não vai lembrar de você. E aí vai o concorrente lá. Isso é um problema, porque é muito mais barato, é muito melhor para o seu negócio se você fidelizar os seus clientes. Se você passar a fidelizar os seus clientes. Tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui é como você pode fazer isso nos seus clientes do dia a dia. Nas instalações, nos clientes que ligam pedindo higienização, nos clientes que ligam porque o dreno entupiu, ou porque a máquina parou de gelar, ou porque outra pessoa instalou e teve problema na instalação e o cliente está procurando outra empresa para ir lá e resolver. Essas oportunidades, elas aparecem diariamente para você. Elas aparecem diariamente na sua empresa. E se você passar a aproveitar elas, você tem muito a ganhar com isso, porque você vai passar a fidelizar esses clientes. E isso significa que quanto mais clientes você fideliza, mais você fatura. Menos você tem que ficar procurando novos clientes. Você vai criar uma bola, né? Uma bola de neve, onde todos os meses você vai estar garantindo clientes que vão contratar você, que vão comprar o seu serviço de forma recorrente. Ah, Alessandro, isso é difícil e etc. Eu entendo que pode parecer difícil. Porém, eu acredito que a grande maioria, não sei se é o seu caso, me desculpe se eu estiver afirmando isso, né? Não é minha intenção, mas se por acaso você não sabe como fazer isso, eu quero te mostrar a forma como eu trabalhava, tá? Na minha empresa. E que funcionava. E funcionava muito para mim. Então eu vou compartilhar com você esse formato que eu acredito que se você colocar aí na sua empresa, se você colocar para funcionar na sua empresa, você só tende a ganhar. É simples, é fácil, é barato e você só tende a ganhar. Só tende a fidelizar os seus clientes, aumentar o seu faturamento, ter faturamento recorrente, não ficar se matando atrás de clientes novos, porque vai chegar um momento que você já vai ter uma carteira de clientes tão boa que você não vai precisar ficar disputando preço ou correndo atrás de novos clientes. Tá bom? Então vamos lá. Todo dia tem cliente que te liga pedindo instalação, ou preventiva, ou corretiva, e assim por diante. Então, nesses clientes existe uma oportunidade. No primeiro caso, no caso da instalação, então vamos lá. O cliente ligou e pediu uma instalação. Tá? Você lá foi instalar uma B-split, uma T-split da Fujitsu, por exemplo. Tá? Você foi instalar esse equipamento. Quando você terminar a instalação, você tem que entregar para esse cliente um certificado de garantia. Pô, Alessandro, como assim certificado de garantia, cara? Nada a ver isso. Sim, você tem que entregar para o seu cliente um certificado de garantia. Você entregando ou você não você entregando ou não o certificado, você tem que dar uma garantia de 90 dias. É uma garantia legal. Você é obrigado a cumprir esse prazo de garantia. Então, por que não formalizar isso? Por que não transformar isso numa ferramenta de venda? Então, o que eu sugiro você fazer? Eu sugiro você concluir a obra, você vai fazer o seguinte, você vai entregar para o seu cliente o certificado de garantia, aliás, você vai entregar para o seu cliente o certificado de garantia,
você vai entregar para ele um folder e você vai entregar para ele uma proposta. E você vai falar para ele o seguinte, olha, a sua garantia é de 90 dias, tá? Não reparem não que eu estou escrevendo com o mouse e é difícil. Você vai ter aqui uma garantia de 90 dias, certo? 90 dias. Porém, se você fechar o plano de manutenção, eu estico a sua garantia para 1 ano. Você vai ter 1 ano de garantia adicional, ou 2 anos. Isso vai depender de como você quer trabalhar. Mas você tem a oportunidade de vender essa garantia estendida. Você vê isso o tempo todo no varejo. Todas as lojas de varejo vendem isso. Você vê isso em concessionária. Você compra o carro tem 5 anos de garantia, desde que você faça as revisões. Por que você acha que a concessionária quer que você faça a revisão? Primeiro, você vai gastar na concessionária, você vai até a concessionária, você vai ter contato com a marca novamente, você pode ser naquele momento abordado pelo vendedor para te forçar, ou te oferecer, na verdade, né, a troca do carro, o lançamento, às vezes está tendo uma promoção, está tendo um evento, ou seja, é uma forma de vender e não deixar o cliente esquecido, porque é o que normalmente acontece, você compra o carro, né, não era para ser assim, mas é assim, você compra o carro, a concessionária nunca mais fala com você. Acabou o relacionamento. Então, essa é uma estratégia para você manter o relacionamento com o cliente. Então, você pode trabalhar exatamente dessa forma que eu falei. Então, você terminou a instalação, você vai entregar para o seu cliente o certificado de garantia, tá? E aí você vai falar para ele assim, ó, se você fechar com a gente um plano de manutenção, né, eu vou te dar, você vai ganhar 1 ano adicional na sua garantia. Então, vai ser 1 ano e 90 dias de garantia na instalação, obviamente, né? Não estou falando da garantia do produto. A garantia do produto é com o fabricante, certo? Se o cliente fechar um plano, que plano é esse? É um plano de 2 vezes por ano ele fazer a preventiva com você. Tá? Então você instalou a máquina, você vai contar 6 meses, primeira preventiva, mais 6 meses, segunda preventiva. Imagina se, vamos supor, você faz 30 instalações no mês, né? Você atende 30 clientes no mês só com instalação de ar-condicionado. Vamos colocar 20, né? 20. Todo mês você atende 20 clientes com instalação. Se você consegue fidelizar 3, 2, 5, eu não estou falando fidelizar 100%, porque isso não vai acontecer. Isso não acontece em nenhum comércio. Né? Na concessionária de carro tem que entrar 100 clientes para 15 comprar. Na loja do shopping tem que entrar 50 clientes para 10 comprar. Então, em todo negócio é assim. 5 pessoas, 10, 15 pessoas te ligam para 2 fechar, 3 fechar. É assim que funciona. Tá? Então você vai oferecer, mas não são todos os clientes que vão aceitar. Entendeu? E tudo bem. Tudo bem. Você plantou uma sementinha ali no cliente. Tá? Você plantou uma bela de uma sementinha ali no cliente. Então, você pode até vender um plano, uma preventiva anual, você pode vender com 4 visitas no mês, aí fica a seu critério. Eu acredito que para um ambiente residencial, né, fazer a preventiva a cada 6 meses é excelente. Né? Você vai fazer inverno, verão, inverno, verão, inverno, verão. É excelente, você já vai deixar ali programado isso. Ah, Alessandro, o cliente não vai querer pagar. Quem disse que ele precisa pagar agora? Ele não precisa pagar. Você precisa do compromisso dele, você tem que colocar na sua agenda e falar, olha, quando a gente concluir o serviço, você paga. Se não fizer o serviço, a garantia estendida é cancelada. Simples assim. Então você não cobra nada dele, ele não fica com medo será que esse pessoal não vai sumir depois, eu cobrei, eu paguei, como é que faz? Não precisa se preocupar. A gente cobra, executou o serviço, a gente cobra. Fatura após o serviço. Então, você consegue imaginar a quantidade de clientes que você pode alcançar no seu dia a dia com isso, só com esses clientes de instalação? Eu estou falando de cliente residencial. Se você estiver atendendo um cliente comercial, você pode trabalhar com um plano 4x ou 12x. Então assim, 2x, 2 vezes por ano, a cada semestre. 4x, 4 vezes por ano, a cada trimestre. E 12x, um contrato mensal. Então se é uma empresa, né, você não vai tratar sobre garantia estendida. Você não vai falar disso. Você já vai oferecer o plano de manutenção direto. Ok? Porque aqui você já vai... você já vai estar fechando o plano com o cliente. Entendeu? Então você tem essas possibilidades, né? Na prática, como funciona isso? Né? Na prática, como funciona? O que eu vou fazer? No caso do cliente residencial. Cadê o papel que eu separei aqui? Ó? Primeira coisa, certificado de garantia. Então, parabéns, você escolheu a Bahia Clima para a instalação do seu sistema de ar-condicionado. Esse certificado
de garantia assegura a qualidade do serviço prestado, estabelecendo os termos e condições para o cumprimento da garantia. Prazo da garantia. A Bahia Clima garante a qualidade da instalação realizada por um período de X dias, no caso 90 dias, que a garantia é legal. A partir da data da conclusão do serviço, dentro deste prazo, eventuais problemas relacionados à instalação e seus componentes serão cobertos pela garantia. Extensão, item 2, extensão da garantia. Pensando na sua tranquilidade, oferecemos a possibilidade de estender a garantia por 1 ano, 2, 3, você vai colocar aqui o prazo que você quer trabalhar. Para usufruir desta extensão, basta contratar o nosso plano de manutenção e proteção total, consulte nosso representante para mais informação. Ou seja, o plano ele tem um nome, né? Por que ele chama proteção total? Porque é legal você dar um nome para o seu plano de manutenção, tá? Se você olhar indústrias mais maduras, por exemplo, empresas de elevador, empresas que fazem manutenção preventiva em equipamentos hospitalares, a própria concessionária, eles dão um nome para o plano, tá? Para não ficar assim tão vazio. Eu gosto de usar proteção total, você pode usar plano premium, pode usar, por exemplo, garantia premium, por exemplo, por que não? Então assim, você pode criar nomes, um nome para dar mais valor, para agregar valor ao serviço que você está oferecendo, tá? E aí eu vou entregar esse certificado, aqui tem mais itens do certificado, não vou ler todos agora, tá? Mas você pode aqui entregar para o cliente, então imagina, você concluiu a obra, você vai imprimir isso, né? Já vai deixar impresso, já vai estar contigo, dobradinho, você chegar no cliente, olha, está aqui a garantia do serviço, e aí eu gostaria de aproveitar e apresentar o nosso plano de manutenção, e aí você vai entregar para ele o quê? O folderzinho na mão dele, ó, um folderzinho na mão dele. Isso aqui você pode fazer em gráfica, você pode mudar, deixar num design mais bonito, mas eu sempre usei assim, para mim nunca teve problema. Ou seja, isso é uma folha de Word simples, impressa colorido, com as informações do plano, que o plano oferece, e você entrega para o cliente, tá? E aí você entrega para ele, ele vai pegar, ele vai ler, primeiro que ele vai achar estranho, porque ninguém faz isso, então aquilo já vai causar nele uma estranheza. Outra, aquilo vai causar nele um impacto positivo, porque ele vai perceber que você, o prestador de serviço, está interessado nele, quer ter ele como cliente, ele vai se sentir privilegiado com isso, entendeu? Então você vai entregar para ele esse folheto, né? Nesse folheto aqui, o foco é, olha, por que é importante fazer a manutenção preventiva, né? Por que isso vai ajudar a cuidar da saúde da sua família, as vantagens do plano, por que escolher essa empresa, né, essa humilde empresa para prestar esse serviço, você vai entregar isso aqui junto. E aí, você vai entregar a proposta. Né? Nesse tipo de proposta aqui, você coloca o nome do cliente no topo, aqui você vai definir as datas em que as manutenções vão ser feitas. Então, por exemplo, se a manutenção é semestral, então a primeira vai ser nessa data, a próxima vai ser daqui 6 meses. Se é, por exemplo, 4 visitas por ano, então eu vou colocar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aqui. Já vou deixar pré-programado e lembrando que você tem que colocar isso na sua agenda. Uma outra coisa muito importante, antes que alguém fale, para trabalhar com isso aqui, opa, caneta. Para trabalhar com isso aqui, você precisa garantir o seu serviço, né? Contrato de manutenção preventiva, garantia, isso não é para quem não leva o negócio a sério, tá? Então, se você está nem aí para seus clientes, só quer fazer a instalação, ganhar o dinheiro e pronto, não está preocupado com mais nada, o cliente liga, você não atende, você não está nem aí, nem continua vendo esse vídeo. Eu devia ter dito isso lá logo no início. Porque para você trabalhar com contrato, você precisa ter seriedade, entendeu? Tem que ter seriedade, você tem que garantir o seu serviço. Você tem que ser profissional, entendeu? Você tem que ter sua empresa certinha, sabe? Tem que seguir a risca, porque senão não vai adiantar a estratégia. Porque primeiro que você não vai conseguir vender porque o cliente não vai te levar a sério. E segundo, se você vender, você não vai cumprir. Porque como é que você vai dar uma garantia de 1 ano na sua instalação se você está fazendo a instalação de qualquer jeito, né? Alguma coisa não bate, né? Não vai funcionar. Então, primeiro de tudo, você precisa atuar de forma profissional. Aí depois, vamos voltar lá para o plano. Plano, cadê ele? Aqui. Plano. Aí aqui embaixo você vai colocar as especificações do equipamento e aqui embaixo tem os valores. Então eu tenho um plano mensal, um plano trimestral e um plano semestral. Então nesse plano mensal, vamos colocar o exemplo do cliente da Tri-Split. Então são três equipamentos, né? E aí aqui eu tenho, ó, mensal, trimestral e semestral. Tá, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, cadê? Depois eu arrumo. Então são 3 equipamentos, né? Equipamentos, vou colocar assim. Deixa eu ver. Aí aqui é uma Tri-Split, né? Equipamentos, total, são 3. Então vamos lá. Aqui serão R$ 64,00 vezes 3, dá 192.
por mês, tá? Aqui, 79 vezes 3, 237 por trimestre. Aqui, 84, aqui 84 vezes 3 por semestre. Então, no total, vai ficar da seguinte forma. Como é mensal, serão 12. Então, ele vai pagar 2.304 por ano. Aqui, como é trimestral, ele vai pagar 4 vezes por ano. São 4 visitas. Então, ele vai pagar 948. E aqui, como é semestral, ele vai pagar esse valor vezes 2. Tá? Então, se ele fizer mensal, ele vai pagar 192. Se ele fizer trimestral, ele vai pagar 237. E se for semestral, vai ser 252. Tá? E aqui é o valor total do investimento que ele vai ter ao longo do ano para ter o plano de manutenção preventiva. E aí, o que você vai oferecer nesse plano de manutenção? Aí depende da forma como você trabalha. Tá? O que eu oferecia no meu plano de manutenção? Eu oferecia a limpeza do equipamento, tá? A limpeza do evaporador, a limpeza do condensador, a aplicação de bactericida, a verificação do estado da instalação, verificação de como está o dreno, nível de pressão, ou seja, eu fazia ali toda a preventiva do equipamento. E aí eu oferecia para esse cliente de forma adicional, chamado técnico sem custo e 15% de desconto em qualquer serviço adicional. Então, qualquer problema que o cliente tivesse, ele podia ligar, eu mandava a equipe sem cobrar a visita dele, e se ele precisasse de uma instalação, uma desinstalação, reinstalação, ou qualquer outro serviço, aí eu dava 15% de desconto para ele, tá? Então, aqui tem os valores. Alessandro, como você chegou nesses valores? Você precisa calcular esses valores. Eu tenho uma planilha que faz justamente esse cálculo, onde eu calculo o preço do serviço por máquina, por equipamento, pelo tempo que presta o serviço, tem toda uma métrica, e aí eu monto o plano com base nessas informações, com base no que a planilha me apresenta, tá bom? Eu não vou mostrar a planilha aqui agora, eu vou mostrar apenas a ideia de como vender, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui o plano mensal, tenho o plano trimestral e tenho o plano semestral. Você também pode trabalhar de uma outra forma isso. Você pode, por exemplo, oferecer um plano com X itens inclusos, outro com X mais Y e outro com X mais Y mais Z, por exemplo. Né? Então, conforme o valor aumenta, o preço sobe. Por exemplo, eu tenho um plano básico onde eu vou cobrar só para limpar o filtro. Pô, Alessandro, só para limpar filtro? Sim, tem muito cliente aqui que é só limpeza de filtro. Eu, quando eu tinha empresa, eu tinha um convênio com a Sul América, onde o cliente da Sul América ligava para eles, né, para a Sul América, pedia a limpeza do ar-condicionado. E a Sul América me acionava e mandava uma equipe para atender o cliente. Chegava lá, só tirava o filtro, lavava e pronto. E aí, quando eu limpava o filtro, muitas vezes eu falava para o cliente, olha, tem que fazer aqui uma limpeza mais profunda, porque o equipamento está em estado de calamidade pública. Só a limpeza do filtro não vai resolver. A cobertura do plano é só aqui a limpeza do filtro. E aí, normalmente, o cliente pagava mais, tá? E muitas vezes eu também muitas vezes não, né? Já colocava aqui a proposta do contrato. Então, por exemplo, você pode trabalhar dessas duas formas, entendeu? Você pode trabalhar dessas duas formas. Você pode ter o plano assim por valor, como você pode ter o plano por serviço. Então, por exemplo, no meu plano básico, só limpeza dos filtros. No outro pode ter a limpeza dos filtros mais a limpeza da serpentina. No outro pode ter isso com, por exemplo, com manutenção corretiva inclusa. Ou seja, você pode montar várias formas. Aí você tem que estudar o que é melhor para você trabalhar com base na sua capacidade técnica de atendimento, com base na equipe que você tem, com base na região que você está, entendeu? Você tem que avaliar tudo isso, tá? Então, assim, eu trabalhava dessa forma, inclusive com esses valores aqui que eu trabalhava, tá? E para mim funcionava assim, ó, muito bem, eu vendia, não tinha problema nenhum. Então, aqui escolhe o plano, né? Plano mensal, trimestral, semestral, investimento total, colocava tudo certinho aqui, os termos do contrato, cliente assinou, acabou. Então, o fluxo é exatamente esse, né? Você vai chegar no cliente, você vai falar para ele, você vai entregar o certificado, você vai falar para ele que você tem uma garantia estendida. Para ter a garantia estendida, ele tem que contratar o plano. E aí você apresenta para o cliente o seu certificado, né, que você apresentou aqui nessa parte. Você vai entregar o folder e a proposta junto. E aí você pode tanto fechar na hora com o cliente não, eu quero fazer e etc. Como o cliente ele pode ficar com aquele material e ficar pensando, pô, será que vale a pena? Será que não vale a pena? De repente, com 2 meses depois, 3 meses depois, ele liga e ele quer fazer a garantia estendida. Entendeu? Mas aí você já não vai fazer mais a garantia, porque é só naquele momento. Porque saiu de lá, pode acontecer muitas coisas na máquina, né? Alguém pode ir lá, pode meter a mão, pode acontecer algum problema e o cliente está aí sendo espertinho.
Então, quando isso acontecer, aí você não vai vender mais a garantia, você já vende logo um plano. Aqui um plano de manutenção preventiva para o cliente. Tá? Então, assim, você tem essa possibilidade. Se o cliente estiver te ligando para uma preventiva, uma corretiva, o cliente liga para pedir a higienização dos equipamentos, ou liga porque estourou o capacitor, a máquina parou de gelar e o cliente está sem equipamento e precisa urgentemente, etc. Você vai seguir o mesmo processo. Você vai até o cliente, você vai prestar o serviço, e aí quando chegar lá, quando você finalizar o serviço, você vai oferecer o plano de manutenção para ele. Mesmo processo. Você vai entregar para ele um folder, né, plano de manutenção, nome da sua empresa, solução completa para manutenção preventiva dos sistemas de ar-condicionado, quais são os benefícios da manutenção preventiva, o plano de manutenção preventiva foi feito para superar, ou seja, tem todas as informações do plano de manutenção. Só que daí, nesse caso, eu prefiro trabalhar com outro modelo de contrato, que é esse aqui, ó, que é um modelo onde eu tenho mais possibilidades. É um modelo onde eu consigo montar ele de acordo com a necessidade do cliente. Porque como eu estou trabalhando com pessoa jurídica, né, com empresa, pode ser desde a farmácia de manipulação pequenininha até uma indústria, até uma empresa com certificação ISO, até uma obra de grande porte. Você não sabe quem vai ser o cliente, tá? Pode ser um pequeno escritório, pode ser um cliente com servidor que precisa de um atendimento, o nível de atendimento ali muito garantido. Ou seja, você não sabe o que é, então eu prefiro trabalhar com esse formato, tá? Nesse formato eu vou pegar as informações do cliente novamente, eu vou fazer a relação dos equipamentos que vão ser cobertos por aquele plano, né, pelo plano de manutenção, e aqui eu vou montar. Que plano você quer? Mensal? Trimestral? Semestral? O que está incluso nesse plano? Só limpeza e higienização? Manutenção preventiva? Está incluso manutenção corretiva? Está incluso a emissão do PMOC? Está incluso a análise da qualidade do ar? Está incluso quantos chamados técnicos? Ou seja, você consegue montar o plano de acordo com a necessidade do cliente. E por que isso? Porque cada cliente tem a sua necessidade. Alessandro, tem que ter o PMOC. Gente, entenda o seguinte, o PMOC ele é lei? É lei. É todo mundo obrigado a fazer? É obrigado a fazer. Todo mundo faz? Não. Você sabe disso. Você sabe que isso não acontece. Eu acredito que nos próximos anos o governo está num processo de integração, vamos dizer assim, de várias coisas, né? Então, eu acredito que o PMOC ele vai, em algum momento, ele vai passar a ser cobrado eletronicamente das empresas. Eu acredito que vai chegar esse momento. Mas hoje, isso não acontece. Então a gente cai naquele problema. É obrigatório, mas ninguém fiscaliza. Você sabe disso, certo? Você sabe disso. Você sabe que isso acontece. E aí você vai ficar esperando o fiscal aparecer lá no cliente para você vender o seu serviço? Você não pode fazer isso. Entenda uma coisa e tenha isso muito claro. PMOC não é o seu negócio, não é o seu serviço. Pô, Alessandro, como assim não é meu serviço? Empresa de ar-condicionado. PMOC é claro que é meu serviço. Não, gente. PMOC é uma obrigação legal. O PMOC é uma obrigação do seu cliente, não é sua. É do seu cliente. É o seu cliente que tem que fazer o PMOC. É o seu cliente que tem que fazer a análise da qualidade do ar. É o seu cliente que tem que fazer a planta do sistema de ar-condicionado. É o seu cliente que precisa do PMOC com RT. Não é você. Você não precisa de nada disso. Então, qual é o seu papel? O seu papel é ir até o seu cliente, entender a necessidade dele, apresentar a forma correta como deve ser feita, mas se ele não quiser fazer, sinto muito. O que você não pode é deixar de vender, porque o teu negócio é manutenção preventiva. O teu negócio é contrato de manutenção preventiva. Por isso que eu coloco aqui, ó, eu colocava aqui, ó, emissão do PMOC. Por que eu colocava emissão do PMOC? Porque eu ia fazer o PMOC, é um trabalho a mais. É um trabalho que você não teria. Então ele tem que ser cobrado à parte. Ele tem que ser cobrado à parte. Você vai ter despesa. Se você não é técnico, se você não tem CFT, ou se você não é engenheiro, você vai ter que contratar um profissional para ser responsável técnico para você. Isso tem custo. E você tem que cobrar. Tem que incluir. O cliente quer o projeto de instalação. Tem que cobrar. O cliente quer que está incluso manutenção corretiva. Tem que cobrar. Você não pode vender tudo como se fosse uma coisa só. Não funciona assim. Não funciona assim. E eu vou te dizer que não funciona porque não é assim em nenhuma outra indústria. Por exemplo, se você pegar uma grande empresa, pega uma grande empresa que oferece manutenção preventiva de ar-condicionado mesmo, sei lá, Carrier ou a Trane, alguma outra, se você for olhar, eles não trabalham dessa forma, é tudo separado. É tudo separado. Se quiser, você vai ter um contrato com uma cobertura, aí se você quer com uma cobertura adicional, é mais isso aqui, você quer mais isso aqui, eu preciso de um plantonista aqui, é mais isso aqui, e assim por diante.
É absolutamente normal isso, tá? É absolutamente normal. Então você tem que implantar isso no teu negócio. Então você foi lá no teu cliente, fez a preventiva no teu cliente, ó, para isso não acontecer novamente, a gente tem aqui, ó, um plano de manutenção. Aqui, ó, já vou te fazer uma proposta, entregar para o cliente, pode fechar na hora, como pode plantar a sementinha para fechar lá na frente. O cliente, ele vai te enxergar de uma forma diferente. Você acha que, por exemplo, você falar no cliente, ó, você fez uma higienização. Finalizou a higienização, você vai lá e entrega para o cliente um certificado de higienização. Ó, assim, você entrega para ele um certificado de higienização. E aí você já coloca lá que daqui 6 meses tem que refazer o serviço, por exemplo, tem que reagendar o serviço. Aí você entrega isso para o cliente, o certificado. Você entrega um folder para ele assim, dessa forma. Você acha que esse cliente vai procurar outra empresa depois disso? Não vai. Você já fidelizou o cliente ali. Independentemente de fechar o contrato ou não, você já fidelizou o cliente aí. Aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. Que é o quê? Que é isso aqui, ó. O follow-up. O que é o follow-up? O acompanhamento. Né? Não adianta achar que as coisas elas acontecem em um passe de mágica. Não é assim que funciona. Você precisa fazer o follow-up. O que é o follow-up? É o acompanhamento. Você vai ter que pegar, colocar na sua agenda, ligar para fulano de tal, serviço de tal, vai ter que fazer novamente daqui X meses. Você não pode atender os clientes e esquecer deles. Porque se você faz isso, você está perdendo dinheiro. E muito dinheiro. Não é pouco dinheiro. Imagina se todo cliente de máquina que você instala te ligasse de 6 em 6 meses para fazer a preventiva. Imagina se toda empresa que você atendesse com preventiva ou com corretiva fechasse um contrato para fazer de 2 vezes por ano ou de 4 vezes por ano. Imagina o tanto de faturamento que você ia incrementar sem contar os clientes que já ligam querendo um contrato de manutenção preventiva. Mas para isso acontecer, você tem que primeiro ter seriedade no teu negócio, tá? Não adianta chegar no teu cliente parecendo um mendigo, não vai funcionar. Você tem que cuidar da sua imagem profissional, tá? Depois, você precisa entender como fazer isso para não dar um tiro no pé. Não adianta vir aqui e falar, eu vou cobrar aqui, tá? Eu vou cobrar aqui R$55, porque vai vender mais. Mas R$55 paga? Paga o serviço R$55? Será que paga? Não, não paga. Então, o que eu mais vejo é dono de empresa que fecha contrato, contrato de 10 mil, contrato de 15 mil, contrato de 20 mil, e 3 meses depois percebe que tá trocando moeda, não tá ganhando nada, só ganhou dor de cabeça e estresse, porque não ganhou nada. Não pense em que vai chegar um contrato e vai mudar a realidade do teu negócio. Não existe, esquece isso. O bom de contrato, eu vou te falar, o bom de contrato é isso aqui, cara. São contrato com uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas. Esse é o cliente bom, velho. Esse é o cliente bom. Sabe por que esse é o cliente bom? Por quê? Porque o cliente com menos equipamento, você tem margem. Entendeu? Quanto mais máquinas o cliente tiver, menor é a sua margem. Quanto menos máquina o cliente tiver, maior é a sua margem. Então vale muito a pena atender esses clientes com 3 máquinas, 5 máquinas, 10 máquinas, 30. Vários clientezinhos desse aqui assim, você tem um faturamento massa no mês. Entendeu? Então, chegou a hora de você colocar isso em prática na sua empresa. Não é complicado. O que você precisa? Ter o conhecimento. Ter o conhecimento de como fazer isso, calcular corretamente o preço, ter os materiais e seguir o passo a passo. Você não pode sair de um cliente sem entregar para ele o material da tua empresa, sem mostrar para ele que você tem um plano de manutenção. Porque dessa forma, você vai conseguir fechar os contratos. Não faça também isso com uma expectativa gigantesca. Eu vou fechar todo mês, etc. Não, calma. Você vai fazer, vai entregando, você vai pegando o jeito. Um fecha, aí outro fecha, e assim por diante. Entendeu? Isso vai acontecer. Agora, você não pode dizer que, Alessandro, isso não funciona. Poxa, se você não fala para ninguém que você tem contrato, se você não oferecer o serviço para ninguém, como é que vai fechar? Você está esperando o quê? Chegar alguém
e aqui te comprar um contrato aqui. O contrato é 20 pila a mês, é isso que você está esperando. Acontece? Acontece, mas não é para todo mundo. O ouro do negócio está nos caras pequenos. É mais simples de atender, mais fácil, menos dor de cabeça, mais margem. Você pode vender melhor, entendeu? Então, existem toda essa parte aqui de precificação, de como montar essas propostas. Né? Isso aqui que é o pulo do gato, aqui, tá? Na verdade. É isso que precisa assim, estudar um pouco melhor, e obviamente que não dá para falar isso agora, porque é um tema mais extenso, mas é justamente aqui que está o pulo do gato. Então, se você entender como organizar esses planos de manutenção, esses preços, montar a proposta direitinho e com consciência do valor que está cobrando, é praticamente impossível você não fechar os seus contratos de manutenção. Beleza?